Eu vou mostrar para vocês duas pequenas animações em que a gente pode até entender um pouco mais das aplicações desse modelo, tá? Então, eu estou aqui na plataforma FET e a primeira animação que nós vamos procurar, vamos digitar aqui dipolo. Vamos ver, aqui ó, polaridade da molécula. Vamos pegar essa versão HTML5. Vamos abrir. Vamos escolher o caso para 2 átomos. Deixa eu colocar em full screen, ficar melhor para a gente trabalhar. Então aqui é o seguinte, eu tenho 2 átomos, tá? O átomo A, tanto o átomo A quanto o átomo B eu posso controlar a eletronegatividade. Então, quanto mais eletronegativo for o átomo, maior é a capacidade dele roubar elétrons da vizinhança. Né? E quanto menos eletronegativo, menor é essa probabilidade. Bom, eu vou deixar o átomo A menos eletronegativo e o átomo B bastante eletronegativo. Com isso, o átomo A vai ficar com uma carga positiva e o átomo B vai ficar com uma carga negativa. Se a gente clicar aqui, ó, aparecem as densidades de carga, tá? Vou tirar aqui essa marcação de ligação de polo, para a gente agora não é interessante. Deixa eu ver se características da ligação, não. Ó, densidade de elétrons, essa informação é bem legal, ó. Aqui existe uma representação de uma nuvem eletrônica. E quanto mais escura for essa nuvem eletrônica, maior é a densidade de elétrons, tá? Então, o átomo eletronegativo tem uma densidade maior do que o átomo positivo, que é o menos eletronegativo. Bom, eu vou inclinar um pouquinho esse cara aqui, ó, porque agora nós vamos aplicar um campo elétrico. Nesse campo elétrico vão surgir duas placas polarizadas, e aí a gente vai observar a rotação do dipolo em torno do centro de massa, tá? Então observem que quando eu inclino ele, ó, então o dipolo se alinha com as linhas de campo elétrico. Observem que lá no nosso exemplo, essa placa ela era negativa e essa placa ela era positiva, porque o campo tinha o sentido mais I. Né? Agora o campo elétrico tem sentido menos I. Então, por isso que a carga positiva ela se desloca para a esquerda, né? E a negativa para a direita, fazendo o dipolo ter uma rotação no sentido anti-horário. Tá? Então, o torque ele está para fora do plano. Um outro ponto relevante aqui, interessante, é que lá nos nossos estudos, nós vimos que se o dipolo fosse liberado desse ponto, ele ficaria oscilando, né? Com a amplitude máxima igual à amplitude inicial. Então, não é o caso aqui, né? Então, se eu solto, ele já se alinha com o campo e não fica nessa oscilação. Como eu estou trabalhando com oscilador harmônico, né? Lembra que eu posso ter um oscilador harmônico livre, que foi o caso que nós simulamos, eu posso ter um oscilador harmônico amortecido também, né? Lembra que eu tenho os casos lá, criticamente amortecido e super amortecido. O que pode, obviamente, ser uma das situações sendo simuladas aqui, né? Eu sinceramente não sei, tá? Mas enfim, esse é um dos pontos que é diferente do que nós analisamos lá nas nossas equações, tá? Bom, então essa é uma animação que eu queria mostrar para vocês. O nome da animação é Polaridade da Molécula, tá? Ela está disponível na plataforma FET. Agora a gente vai dar uma olhadinha em uma outra animação, que é quando nós digitamos dipolo, apareceu essa animação aqui, ó, micro-ondas. É justamente essa que eu quero. Tá? Só que essa animação, ela não tem versão HTML5, então a gente vai ter que baixar. Vamos ver se ela baixa. Vamos manter.
e vamos abrir. Então aqui apareceu um aviso dizendo que o meu computador não consegue abrir, mas isso a gente resolve rapidinho. Vamos aqui em segurança e privacidade. O computador está um pouco lento, então às vezes as coisas levam um pouco mais do que o normal. Vamos abrir mesmo assim o arquivo. Abrir. Ok. Então agora vai abrir a animação. Lembra que você tem que ter o Java instalado no teu computador, tá? Para conseguir abrir. Permitir. Ok, então aqui está a outra animação. Então, nessa brincadeira, nós temos uma aplicação da rotação de dipolos em campos elétricos. Bom, e essa aplicação ela é bem comum no nosso cotidiano. Você praticamente faz todo dia ao esquentar o cafezinho no micro-ondas. Aqui nós temos, eu vou colocar apenas uma molécula, para ser mais didático, dentro de um micro-ondas, e a micro-onda ela é uma radiação eletromagnética, o que significa que lá dentro existe um campo elétrico que ele varia no tempo e no espaço, de modo que a direção desse campo elétrico ele oscila como uma senoide. Por exemplo, vou ligar aqui o micro-ondas, e essa curva verde ela representa então a micro-onda, e essa flechinha representa o vetor do campo elétrico. Então percebam que o campo elétrico ele fica oscilando, tá? Ele fica oscilando para cima e para baixo, para cima e para baixo. Aí notem o seguinte: o dipolo ele tem um momento de dipolo P. E esse momento de dipolo P ele vai interagir com o campo elétrico instantâneo e vai forçar uma rotação em torno do centro de massa, fazendo com que esse momento de dipolo elétrico tente se alinhar com o campo elétrico. Só que enquanto o momento de dipolo está tentando se alinhar com o campo elétrico está mudando o seu sentido. E aí, consequentemente, o vetor momento de dipolo elétrico ele vai perseguir esse vetor de campo elétrico. E assim eu fico numa perseguição contínua. Tá? Um momento de dipolo sempre tentando se alinhar com o campo elétrico instantâneo que está mudando no tempo e no espaço. E isso vai causar uma perturbação na rotação da molécula, fazendo então com que ela fique constantemente em movimento. Tá? Eu posso aferir esse comportamento do dipolo com um termômetro, que é a medição da temperatura termodinâmica global, né, do sistema, que nesse caso eu tenho só uma molécula, mas a coisa ela fica quente quando nós colocamos mais moléculas, que é esse caso aqui. Então eu vou ligar a micro-onda, né? Cada dipolo ele vai tentar se alinhar com o campo elétrico, só que ele vai acabar colidindo com o dipolo vizinho, e esses dois caras eles vão trocar energia e a coisa ela vai ficando cada vez mais agitada, né? Porque o campo elétrico ele vai realizando trabalho sobre o dipolo, então eu estou transferindo energia para o dipolo, e o dipolo está armazenando isso na forma de energia cinética, que vai aumentar a sua energia de rotação, energia cinética de rotação e de translação. Ele vai colidir com outros átomos, vai transferir energia para esses outros átomos, e aí a energia termodinâmica do gás, do líquido, enfim, dos corpos, ela aumenta como um todo. E tudo isso acaba se refletindo no aumento da temperatura termodinâmica global. Tá? Eu posso mudar alguns parâmetros aqui desse micro-onda, né? Eu posso mexer na frequência dessa micro-onda, e aí vão gerar efeitos diversos, né? Não vou comentar sobre os efeitos da frequência, amplitude,
porque até então a gente não estudou o que é uma onda eletromagnética, e essa é a parte final do nosso curso, tá? Bom, quando eu tenho muitas moléculas, não apenas uma linha de moléculas, como era o caso anterior, né? Então a coisa ela fica mais caótica, né? Se dá para dizer que existe algo mais caótico. Bom, rapidamente a temperatura termodinâmica saturou, né? E é isso. E aí, no final das contas, tudo isso se resume ao seu cafezinho que você vai colocar ali no micro-ondas. Tá? Então, aqui está a micro-onda. Eu posso regular aquelas potências, né, que a gente trabalha no micro-ondas. Também não vou entrar em detalhe em relação a isso. Vou trabalhar com potência de 100, 75, 50 e 25%. Tá? Bom, essa é uma aplicação bem legal, bem interessante da rotação de dipolos, né? E, bom, então eram essas duas animações que eu queria mostrar para vocês. Então eu sugiro que vocês abram esses programas, brinquem, entendam o que está acontecendo para contextualizar tudo que nós vimos aí nessa aula. Beleza, gente? Valeu, um abraço, até mais. Tchau.